Agora sim nós vamos analisar o exemplo runtime, né? Nesse exemplo aqui, veja que nós vamos ter um formulário. Nesse formulário nós temos apenas uma grid, uma string grid A1, B1, C1, D1, A2, B2, né? Montando aqui algumas células, tá? O encontro entre linhas e colunas. Temos um image list, né? Com algumas imagens de tamanho 16 por 16. Temos um large image list, algumas imagens de tamanho 32 por 32. E temos um recent files pop-up menu. First file, second file, third file, né? Primeiro, segundo e terceiro arquivos. Veja o checkbox, né? SPK checkbox na opção Tab. Tá. O que é que vai acontecer aqui? Nós não temos o componente SPK ribbon, né? SPK tobar, tá? Mas o que é que ele vai fazer aqui, ó? No form create, ele vai instanciar o componente. Daí, com esse componente, e onde é que está esse componente? SPK tobar. Aqui, ó. Lá no private, eu tenho uma SPK tobar do tipo TSPK tobar, tá? Então eu vou instanciar esse componente aqui, e com ele instanciado, o que é que eu vou fazer? Parent self, aparência, né? Qual vai ser o estilo aí da fonte do pane? FS Bold itálico, a cor Sky Blue. Quais são as imagens? Image List. Quais são as imagens grandes? Large Image List. Show Hint True. Daí, com a opção Add das abas, o que é que eu faço? Adiciono uma primeira aba chamada File. Dentro dessa aba chamada File, eu vou adicionar panels, panes, né, que são os grupos. Vou adicionar o grupo File Commands. Dentro desse grupo aí, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar um botão de imagem grande, com o caption open. Qual vai ser o tipo de botão? O drop down. Qual vai ser o drop down menu vinculado ao botão? O recent files pop-up menu, esse que nós vimos aqui, ó. Qual vai ser a imagem que eu vou usar? A1. Ao clicar nele, o que é que vai acontecer? Vou chamar o file open handle. File open handle. Aqui, ó. File open handle. O que é que vai acontecer? Lá em status bar vai aparecer file open clicked. Aqui, ó. Nessa status bar vai aparecer isso aí. Que mais? Ainda no file commands, eu vou inserir um botão save. Quando clicar, vai aparecer o file save handler. Então lá na status bar vai aparecer file save clicked. Ainda em file commands, ainda nesse grupo aí, eu vou adicionar o botão sair, né, que vai acionar o file kit handler. Esse file kit handler aí, o que é que ele vai fazer? Vai fechar a aplicação. Tá? Depois eu vou adicionar uma outra aba, vai ser a aba edit. Aí eu vou adicionar um grupo chamado aí com o caption edit commands. Dentro desse grupo eu vou colocar um botão pequeno cortar, vou botar outro botão pequeno copiar, outro botão pequeno colar. Depois mais uma aba, né, uma aba options. Dentro dessa aba vem um grupo grid settings, né, e aí com a grid aqui, ó, né, aliás eu vou adicionar um checkbox, tá? E nesse checkbox eu vou ter aí, né, as seguintes opções: exibir as linhas horizontais na minha grid. Legal? Ao clicar, ele vai chamar aqui esse procedimento, né? Horizontal Grid Lines Handler. Cadê o evento aqui, ó? O que ele vai fazer? Ele vai pintar as linhas horizontais na grid.
Aqui esse outro evento vai pintar as linhas verticais na grid. E esse último evento, esse Row Select Handler, ele vai selecionar um registro na grid, tá? Então vamos continuar aqui para a gente observar. Depois eu vou colocar outro checkbox. Esse checkbox ele vai exibir as linhas verticais da grid. Mais um checkbox. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar uma coluna. Aliás, selecionar uma linha na grid, tá? Depois, ainda dentro dessa última aba, que é a aba opções, eu vou adicionar um novo grupo. Tá? Esse novo grupo vai ter o nome Save Settings, tá? Save Now, tá? Não vai ter evento nenhum adicionado nele. E vou ter, né, um último checkbox com Auto Save Settings, também nenhum evento relacionado a ele. Então vamos executar a aplicação. Vamos ver tudo isso aí sendo construído em tempo de execução. E aí está. Olha. Então, só conferindo aqui o que nós vimos no evento onCreate, né? O que é que ele fez primeiro? Adicionou a aba File. Olha lá, a aba File. Né? Dentro da aba File ele colocou um grupo chamado File Commands, né? No Caption. Daí ele colocou um botão Open, um botão Save e um botão Sair. Open, Save, Sair. Sendo que o botão Open é um drop down, aqui ó, que está vinculado àquelas opções que nós vimos no pop-up menu, né? Quando eu clico, ele vai mostrando para mim ali embaixo, ó, lá na status bar. Veja, quando eu clico, ele mostra lá embaixo o que está acontecendo, tá? Depois ele adicionou uma outra aba Edit. Aqui está a aba Edit. Eu tenho aqui um botão pequeno cortar, um botão pequeno copiar, e um outro botão pequeno paste, que é o colar. Finalmente eu tenho uma outra aba, a aba Options. Aqui está. Nessa aba Options aí eu tenho um checkbox, Grid Settings. Na verdade, o caption desse pane, desse grupo aqui é Grid Settings, tá aqui ó. Daí eu vou adicionar o primeiro checkbox, o caption dele, Horizontal Grid Lines. O que é que ele faz? Ó? Ele tira ou exibe, né? Remove ou exibe aí, ó, as linhas horizontais, tá? Depois eu tenho um Vertical Grid Lines, aqui ó. Ele exibe ou não as linhas verticais. E depois eu tenho o selecionar linha. Aí, ó. Aí ele seleciona a linha inteira e não só uma célula, né? Finalmente eu tenho um último grupo, que é o Save Settings, tá aqui ele aqui, ó, com um Small Button, Save Now, e um último checkbox, Auto Save Settings. Legal? Então nós podemos construir, né, toda a aplicação aí em tempo de execução. Isso é muito legal porque você pode construir uma aplicação que permita, né, que o desenvolvedor, né, alguém da software house ou mesmo o usuário final, ele construa uma aplicação, né, construa a sua interface a partir das opções que você disponibiliza nessa ferramenta, tá? E é muito simples, né, você construir pelo menos o menu Ribbon com essas opções que nós observamos aqui. Fica então aí o exercício, né, para você estudar esse código e tentar implementar mais coisas, né? Tente construir, por exemplo, o menu da sua própria aplicação, do seu sistema, dessa forma aqui, tá? Em runtime, né? E analise aí
qual seria o benefício disso, né, dessa funcionalidade, de aprender isso daqui para você. Será que você vai usar isso daí em algum momento, né? Também é interessante nós discutirmos essa questão no EAD e trocarmos também algumas ideias em relação a isso lá no ambiente de suporte.